colocar focado. Ninguém resiste a alguém focado em algum projeto. Não deixe que nada... Eu falei que o primeiro trabalho que Satanás faz, em Neemias, a gente fala isso, para nos tirar do propósito, é a palavra distração. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, não deixe ele te distrair. Nós falamos sobre a igreja sobrenatural. É uma igreja que vive o sobrenatural, uma igreja que influencia, né? E nós olhamos aqui dentro do escopo, dia 14 de janeiro, buscar intencionalmente o sobrenatural. Uma igreja, ela tem que ser pastoral, ela tem que ser apostólica, mas ela tem que ser sobrenatural. O evangelho é um encontro que deve se tornar um relacionamento. E quando nós vivemos esse relacionamento, nós aprendemos aqui que nós temos que primeiro que nos render ao Espírito Santo. Uma igreja sobrenatural, ela renova a sua mentalidade para o que Deus tem e entrega suas vontades e desejos para Deus. Indo para o final, agora nós falamos domingo passado sobre rompendo a incredulidade. Nós precisamos romper a incredulidade para alcançar o sobrenatural. E nós falamos da mulher que tinha 12 anos. Uma doença incurável pela medicina. E ela tem um propósito muito claro de tocar em Jesus. Ela rompeu muitas barreiras. E hoje, eu queria que você abrisse em Marcos 8. Deus tem algo poderoso para você. Marcos capítulo 8, versículo 22. Eu gosto de ter a Bíblia aqui também. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos entrar em fevereiro numa série de 40 dias. Quem participou esse ano passado, 40 dias, nós fizemos 40 dias da quaresma, né, que é os 40 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Nós chamamos de quaresma justamente por causa dos 40. Nós pregamos os 40 dias sobre a Páscoa, a ressurreição e o Pentecostes. Nós vamos entrar nessa série. 200 igrejas já estão fazendo esse trabalho. E nós estamos focados em fazer isso. Eu gosto de trabalhar em série, porque você tem uma sequência de pensamento e o conhecimento mais global daquele assunto. Eu gosto disso. Marcos 8, 22, mas eu vou passar para os meninos ainda. É uma mensagem que eu já preguei aqui. Aliás, há muito tempo pregando, nós repetimos algumas mensagens, mas a Bíblia não se repete. A mensagem é outra. O texto é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Mas o Espírito Santo é como um rio. Você nunca vê a mesma água do rio. É sempre outra água passando ali. O rio não é o mesmo todo dia. Então o Espírito Santo é um rio que flui. E nós precisamos entender o tempo e aplicação dessa palavra para nós hoje. Que estamos trabalhando essa visão desse início de ano. Despertando você para a necessidade de ser intencional em buscar um milagre. E como buscar? Hoje nós vamos aprender isso. Quando Jesus toca em você. Esse é o texto. Esse é o tema. Quando Jesus toca em você. Domingo nós vimos uma mulher tocando em Jesus. E o quanto ela se esforça para ela receber o milagre. Hoje nós vamos ver
Jesus tocando em alguém. E o quanto ele também se torna, o seu posicionamento se torna fundamental para que o milagre aconteça. Quando a gente fala em milagre, não é cura só. Milagres são ações sobrenaturais de Deus na nossa vida. E nós vivemos isso. Já sempre digo, a igreja não pode ser algo terreno. A igreja vive acima desse nível. Nós temos que romper isso. Senão a fé não tem sentido. Fé é justamente você conseguir romper. Marcos 8, 22. Então, até o 26. Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, Jesus tem umas coisas, né? Impôs-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, ponto e vírgula. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Primeiro ele cuspiu, depois ele coloca as mãos. Então seus olhos foram abertos, e sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Até aí, ó. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. O céu e os seus métodos de trabalho, né? Deus nunca faz a mesma coisa com pessoas diferentes. Os filhos são diferentes, os dedos são diferentes, as pessoas são diferentes. Nosso DNA é único, nossa impressão digital é única. Não tem como Deus trabalhar com pessoas de uma forma igual, se nós não somos iguais. Deus trabalha com cada um de forma diferente. O que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, mas com métodos diferentes. Em alguns momentos Jesus cospe no chão, outro momento Jesus dá uma ordem, outro momento Jesus toca no caixão e ressuscita, no outro momento Jesus chama para fora, no outro momento Jesus fala: toma tua cama e anda. Então ele tem métodos diferentes com pessoas diferentes. Isso é o ponto principal. Não dá para dizer que Deus tem métodos, porque Deus, Ele muda conforme as nossas características, as nossas necessidades e a nossa fé. Uma mulher que vivia entre os gentios, adorava Baal, e acaba seguindo ele por causa da filha, ele olha para ela e fala: eu nunca vi tanta fé. Então, a fé é muito pessoal. A fé é algo muito pessoal de cada um. Não dá para falar: eu quero ter fé, e dizer: eu quero ter a fé daquele irmão, a fé daquele irmão. É você nesse mover de Deus. Isaac Newton tem uma frase que ele diz assim, ó: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Se eu vi mais longe, é por eu estar nos ombros de gigantes. E hoje eu não consigo fazer mais isso com os meus filhos, né? Mas quando eles são pequenos, você coloca no ombro, né? E quando você está no ombro do pai, você vê mais longe.
É isso que Isaac Newton quer dizer. Ande no ombro de gigantes. Ande no ombro de pessoas que te coloquem para cima. Uma esposa que te coloca para cima, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, alguém que projete você, não diminua, bote para baixo. Alguém que coloque acima para você enxergar mais. Conhecer pessoas muda a forma como enxergamos a vida. As nossas conexões revelam aquilo que nós acreditamos. Se você se alia a pessoas que não têm visão, não têm os mesmos propósitos, não caminham no mesmo sentido, pode ofuscar a tua visão. Mudamos a nossa perspectiva de mundo através dos nossos relacionamentos. Não é isso? Uma pessoa uma vez me disse: você tem que fazer uma faculdade, senão você não vai ser ninguém. 40 anos atrás, 30 anos atrás. Alguém que me colocou no ombro e disse assim: vai, olhe lá. Você é inteligente, você tem capacidade, você é um técnico, mas você precisa daquele negocinho lá, aquele diplominha. Hoje, naquele tempo, muito mais. Esse cara me coloca no ombro, falou: olha para cima. A esposa que te fala: cara, levanta, vamos para cima, vamos para a luta, vamos lá. Te traz o casamento, os filhos, te traz visão. É pessoa que bota no ombro, fala: vê, olha para cima, olha para frente, cara, não olha para trás. Nós precisamos estar sobre o ombro de quem você está hoje. Então nós precisamos de alguém que nos coloca para cima. E todas as pessoas que conheceram Jesus na Bíblia foram pessoas colocadas no ombro de Deus. Mudaram o rumo, mudaram o sentido, mudaram a forma de enxergar. Se você se relaciona de uma forma em que você está preso nas mentalidades das pessoas dessa terra, se você se relaciona muito com o incrédulo, a tua fé, a tua visão vai ficar um pouco ofuscada. Imagine todo dia alguém falando para você: não é bem assim, que é isso, me explica isso. Daqui a pouco você fala: meu Deus. Quando você anda com alguém que te leva para cima, você consegue andar para frente. E nesse texto nós temos muito a aprender com esse cego. Eu até chamei essa pregação de o cego visionário. Como que pode ser um cego e visionário? Ele tinha dificuldades muito grandes pessoais, familiares. E eu vejo aqui uma coisa assim, que ele estava, primeira coisa, ele estava numa aldeia de Betsaida, ao longo do Jordão, próximo do Mar da Galileia, uma aldeia muito simples de pescadores. André e Filipe eram dessa aldeia, era uma aldeia simples, uma aldeia que não oferecia. Quem já viu pessoas pedindo esmola? Lógico, já viu? Uma coisa é eu pedir esmola aqui em Saltinho, outra coisa é eu estar lá no centro de Piracicaba. Aqui vai passar 2, 3 carros, lá vai passar 1000. Uma coisa é eu pedir alguma ajuda num lugar que as pessoas têm condições. Outra coisa é eu pedir ajuda num lugar que as pessoas não podem me dar nada.
Então esse cidadão aqui, além dele ser um cego, limitação física, ele tinha uma outra limitação, ele tinha uma limitação do lugar onde ele se encontrava. O lugar não oferecia nada para ele. Um pobre cego pedindo ajuda num lugar simples e pobre, não tinha perspectiva. Então esse era o ponto. E além disso, ele tinha um problema familiar. Não precisa estar escrito aqui. Como a gente acompanha a leitura da Bíblia, a gente sabe que quando nascia uma criança, na época, um cego, uma criança com alguma dificuldade motora ou psíquica, qualquer que seja, dentro de uma família hebraica, judaica, eles entendiam que era um castigo de Deus. Era um castigo. Por isso que os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou para que esse cego seja assim? Porque eles tinham na mente que era resultado de pecado, que a família estava debaixo de maldição quando nascia alguém com algum problema físico, mental. Então eles eram meio que expostos fora da sociedade. É uma exclusão total. Veja o problema sério que esse cidadão tinha. Ele tinha um problema de não conviver com a família, de ser a maldição da família, morar num lugar muito simples, muito pobre, não ter recurso para nada e precisar das pessoas para viver. Eu estou dando esse contexto para você entender que Deus não está preocupado com o lugar onde você está para Ele agir. Ele foi buscar Davi num pasto. Um menino que não tinha postura para ser rei. Não foi convidado pelo seu pai Jessé, porque o profeta falou que ia na casa de Jessé escolher um rei. E ele não foi convidado. O pai disse para ele ficar no campo, cuidando das ovelhas. Os outros 7 irmãos, postura de guerreiro. Tanto é que quando Davi ele derruba o Golias, os irmãos dele estão na guerra. Ele foi levar pão e queijo para os irmãos. E quando os irmãos vê Davi entregando e perguntando, né, o que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante, eles falaram assim para ele: para de ser presunçoso, vai cuidar daquelas meia dúzia de ovelhas que você tem. Os irmãos de Davi já desprezavam ele há muito tempo, mas Deus foi aonde? Aonde não tinha qualquer perspectiva. Deus é mestre, porque Ele não está olhando para as condições que você está. Você é filho, Ele resgata aquele filho que tem um coração voltado para Ele. Então, contextualizando rapidamente, é isso, ele estava nessa situação. Quando você lê um texto da Bíblia, você fala: mas eu não estou enxergando isso. Aí você tem que ampliar a visão para você entender a situação de um cego naquela época. Eles precisavam de licença do governo romano para poder pedir esmola. Tanto que o cego, quando Jesus atravessa Jericó, e o cego grita: filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para e manda buscar o cego. E o cego, a hora que Jesus manda buscar, ele joga a capa. A Bíblia diz que ele joga a capa. A capa tem um símbolo romano. A capa era a licença da prefeitura para ele pedir esmola. Quando Jesus chamou, ele jogou a capa. Falou: não preciso mais disso. Olha que fé. E ele estava cego ainda. Só o chamado de Jesus já fez ele jogar tudo para fora. Veja a dificuldade contextualizando desse cego de novo. Mas olha o que me chama a atenção. Então
chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram o cego, rogando que o tocasse. Trouxeram o cego, ele precisou que alguém o conduzisse a Jesus. Ele precisou que alguém o levasse até Jesus. Ele ainda tinha amigos. Nós somos prova disso. Nós só estamos aqui porque alguns amigos nos conduziram a Jesus. Nós só estamos aqui porque ainda tem aquele amigo melhor que irmão. Quando alguém te trouxe para a igreja, quando alguém te convidou para estar num culto, quando alguém te convidou para ir num encontro, quando alguém te convidou para uma célula, um GDC, quando alguém te convidou para ouvir uma mensagem, eu ouço essa mensagem aqui do pastor, alguém está te levando a Jesus. E pode falar o que quiser, programa de televisão, culto evangelístico na praça, rádio, que hoje nem tem mais, praticamente, principalmente nessa região, todos os métodos de evangelismo que você possa pensar, nenhum é mais eficaz do que aquele convite de alguém. Se eu perguntar quem que veio para a igreja porque ouviu uma pregação no rádio, porque ouviu uma pregação na televisão, porque ouviu uma pregação lá no Facebook, ou então, a minoria vai levantar a mão. A maioria é alguém te trouxe para Jesus. Então o cego tinha dificuldade, mas ele tinha amigos. E a Bíblia diz que há momentos que amigos são mais que irmãos. Nós precisamos de pessoas para nos conduzir. A dificuldade dele era imensa, mas quando você tem amigos, quando você é amigo, você vai servir de escada, você vai servir de mão para quem não consegue tocar, de olhos para quem não consegue enxergar. A importância de ser amigo, a importância de ter amigo, ele nos ensina isso. Mas mostra também que ele precisava ser levado para todos os lugares. Olha a dificuldade dele. Eu preciso ir pegar alguma coisa, vai. Eu preciso pegar alguns peixes hoje, alguém tinha que levá-lo. Ele estava numa situação de dependência, mas ele tinha amigo. E os amigos rogaram que Jesus tocasse nele. Então, às vezes nós temos amigos que nós podemos levar. Mas às vezes nós temos amigos que nós podemos rogar. Tem pessoas da nossa família que não vão acreditar na nossa pregação, mas vão receber a nossa oração, para que Deus possa mandar alguém para pregar para ele. Tem alguém na nossa família que nós vamos pregar, e é como Jesus disse, o profeta não tem honra na sua pátria. Mas nós podemos orar, nós podemos rogar, nós podemos insistir, para que Deus mova alguém, use alguém, encaminhe para alguém, porque nós temos uma promessa para esse filho, para essa família, para esse alguém da nossa casa, que seja alcançado pelo Evangelho. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas se eu não posso mais falar, e muitas vezes nós pregamos sem falar, para que alguém possa em oração você alcançar a vida de alguém. Aleluia. Não desista de orar, porque eles estavam, além de levar o cego, eles rogaram. Você sabe o que é rogar? Não é pedir. Rogar é implorar. Rogar é clamar em voz alta. Então eles ficaram gritando. Teve uma outra ocasião que 4 amigos pegaram um paralítico numa cama, subiram em cima de uma casa, abriram o telhado, colocaram na sala onde Jesus estava. Esses 4 amigos foram fundamentais para aquele rapaz ser curado. Então seja amigo. Tem gente que diz, eu não tenho amigo, mas seja amigo.
conduz alguém, encaminha alguém. Tem gente que diz assim, olha, você não desistiu de mim. Eu tenho uma lista de transmissão de pessoas que eu fico mandando mensagem. Não importa onde estão, se estão recebendo ou não. Mas muitas pessoas me respondem, paz, Deus abençoe, obrigado por não esquecer de mim. Aleluia. Vamos caminhar aqui? Eu quero caminhar literalmente nesses poucos versículos para você entender por que esse cego era visionário. Ele era um cego, mas ele enxergava além. E aqui começa. Até o 22 ele não ia sozinho. No 22 ele precisou dos amigos. No 22 as pessoas precisaram rogar para ele. Ele tinha uma dependência. Mas quando ele foi colocado diante de Jesus, ele tomou posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante de Jesus. Olha o que acontece no 22. Jesus tomando o cego pela mão. Olha que interessante. A primeira coisa que eu vejo desse cidadão aqui, ele tinha amigos. A segunda coisa que eu vejo dele, ele se entregou. Ele não questionou. Tem muita gente que não vem para Jesus porque é muito questionador. Não estou dizendo de questionar texto, conhecimento, não é isso. Se você começar a pregar para alguém e começar a perguntar, mas Eva tinha mãe? Mas Adão tinha mais não sei o quê? Mas como que os filhos, se alguém diz, mas por que a sua igreja tem dízimo? Mas por que o pastor seu, mas começou a questionar, tem muita gente questionando. Numa conversa bem rápida aqui, nós percebemos isso. Mas por que eu não estou na igreja? Eu não estou seguindo mais a Jesus, porque, sabe, eu não entendi tal coisa. Começa a ser questionador. Para o questionador, você diz assim para ele, eu vou orar por você. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós temos questionadores dentro de casa, nós temos questionadores no trabalho, nós temos questionadores na família. Família, então, é uma bênção. Quando você encontra com a família no evento, no aniversário, no casamento, vem aqueles que, nossa, não, como que você mudou? Nossa, como que você está hoje? Hein? Você está crente, né? Sabe aquela questionamento de quem não quer se aproximar, só quer expor você às vezes? Isso é um espírito, você tem que expulsar. Em nome de Jesus, aqui dentro, você fala, Deus, sai dele. Deixa o Espírito Santo entrar nele, ele vai ser convencido pelo teu testemunho. E você vai rogar que Deus mande alguém para pregar para ele. Porque os questionadores não querem respostas. Os questionadores querem só questionar. Quem não quer fazer, pede explicação. E estou dizendo isso porque esse moço, quando Jesus chegou nele, levaram ele para Jesus. Jesus pegou ele pela mão, ele foi. Ele não ficou falando, mas por que o senhor vai fazer comigo? Onde que eu vou? Por que eu tenho que sair da aldeia? Que método é esse que o senhor vai usar? Como que é lá na sua igreja? Vai, me explica aí. Como que é lá no céu onde? Isso, você tem que orar para expulsar esses questionamentos. Você não tem que dar explicações. Você tem que dizer, oh, Jesus me mudou a minha vida. Então esse cidadão aqui, ó, pega pela mão, levou-o para fora da aldeia. Sabe o que eu acho interessante aqui?
que ele tinha alguns pontos importantes. Ele não questionou Jesus. Segundo ponto, levou ele para fora da aldeia. Sabe por quê? Essa aldeia é de pessoas incrédulas. Às vezes Deus nos tira de algumas aldeias. Às vezes Deus nos tira de algumas aldeias mentais. Algumas aldeias de círculos de amizade. Algumas aldeias em que nós estamos bebendo daquela água, ela está fazendo mal para nós. E nós relutamos para sair. E o que eu vejo de importante nesse cidadão é que ele saiu da aldeia. Ele viu em Jesus uma oportunidade, por isso que eu falei, é o cego visionário. Ele viu em Jesus uma porta para ele sair da aldeia da depressão. Ele viu em Jesus uma possibilidade única de sair da aldeia da frustração, da aldeia do medo, da aldeia dos machucados, das coisas que já nos aconteceram. Nós formamos uma aldeia. Estou bem aqui, não me tira daqui, não quero mais conhecer a igreja, não quero mais conhecer ministério, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. São aldeias mentais. Eu falo que são construções que o inimigo levanta dentro de nós para nos prender, para nos deixar preso dentro daquele quadrado. Castelos, fortalezas espirituais que nós precisamos romper. Mas eu gosto de Jesus, mas eu frequento a igreja, mas você parou na aldeia. Eu não quero mais. A aldeia da religiosidade é uma das piores. Porque aí você se satisfaz com o mínimo. Você se satisfaz com aquilo que você já está fazendo e acha que é necessário. Bom, eu estou fazendo o mínimo. Eu estou fazendo o que eu posso. Jesus, Deus sabe. Não, você tem que deixar a aldeia. E a oportunidade para muitas pessoas deixar a aldeia. Eu ouvi ontem aqui a pessoa dizer assim: eu deixei a igreja para ir para o espiritismo. Porque lá eu entendi que a gente ajudando as pessoas, a gente alcança alguma coisa. Porque eu cansei de estar em algumas igrejas. Olha que louco. Deixa um evangelho para viver uma aventura que não tem nada biblicamente, que não leva a lugar algum, mas cria o quê? Um remedinho mental que deixa a pessoa quite com Deus. Aí eu tive um livramento, aí eu quase morri, então eu sou obrigado a fazer alguma coisa para outras pessoas, para Deus olhar para mim. Então as pessoas criam castelos internos, criam fortalezas internas, aldeias. Mas eu não vou sair da minha aldeia, dos meus amigos, dos meus jogos, não vou sair dessa aldeia, porque isso me faz bem. Então a coisa mais difícil é alguém fazer. Esse moço foi visionário. Eu vou sair. Aí eu vou pegar você pela mão. Não vou nem questionar. É Jesus? Vamos embora. É para sair da minha aldeia? Vamos embora. Ele olhou para Jesus numa possibilidade de mudar. Tem gente que fala assim: peraí, mas Jesus muda, mas eu tenho que sair do lugar onde estou? Tem, mas então não dá. Aí fica procurando lugares, igrejas, ministérios. Aqui eu me sinto bem, remedinho aqui, remedinho ali, mas ele não saiu.
Não tem nenhum problema em você procurar igrejas e ministério, vai onde você quiser. Mas você precisa sair da sua aldeia, porque não tem igreja que cure pessoa presa nela mesma. Não tem pastor, não tem ninguém que cure alguém que não queira sair da sua caixinha. Nós precisamos sair da caixinha. Eu me apeguei a essa frustração do passado, eu vou ficar nela, eu amo ela, eu adoro ela. E eu fico preso nela, não quero sair dessa aldeia. Aquele moço visionário, o cego que não enxergava, que enxergava mais do que a gente pensava, ele viu em Jesus a possibilidade dele sair do lugar da pobreza, do lugar da dificuldade, do lugar em que ele não tinha condições de pedir nem esmola, do lugar em que ele era tido como um pecado, que ele era tido como maldição, que a vida dele não tinha dado jeito até aquele momento. Alguém pegou na mão dele, que nunca pegaram para fazer uma mudança. Sempre pegaram na mão para levar para ele, suprir alguma necessidade dele. Mas Jesus pegou para ele, tirando ele do lugar onde ele estava. A primeira coisa que Jesus faz com a gente é tirar do lugar onde a gente está. E eu vou dizer uma coisa para você: é a pior coisa que a gente pode fazer, é tirar alguém do lugar onde ele está arraigado, acostumado. E não muda. Não pode ser assim, porque é assim. Eu aprendi assim, tem que ser assim, e fica procurando um monte de ministério por aí que tem que ser daquele jeito. Não vai achar. Nós precisamos ter relacionamento com Deus e ter confiança de quando Ele diz, vem comigo, eu vou deixar tudo. Olha isso, ele é um exemplo de alguém que enxerga. Primeira coisa, ele tinha suas necessidades. Segunda coisa, ele tinha seus amigos. Terceira coisa, quando Jesus convida, ele vai. Quarta coisa, ele sai da aldeia. Pedro saiu do barco, mas o barco não saiu de Pedro. Eu saí do mundo, mas o mundo não saiu de mim. Ainda continuo com práticas, pensamentos e situações em que me dá uma certa segurança. Por que eu vou sair da aldeia? Eu sou cego. Eu não sei nem onde que fica a divisa da aldeia. E você está me tirando da aldeia. E ele faz o quê? Eu vou. É Jesus, eu vou. Eu estou dizendo para você hoje, para mim, se desprenda de alguma coisa que está prendendo você de caminhar com Jesus. Aleluia. Se desprenda da religiosidade, religiosidade dentro da igreja evangélica. Não estou falando de igrejas e outras, não. Religiosidade dentro da igreja evangélica. Não estou falando de igreja, denominação específica, estou falando de uma forma geral. Pessoas presas em dogmas, em coisas que ele aprendeu, em que ele não quer largar. É mais fácil alguém me levar do que eu mudar. Eu não estou pregando para ninguém vir aqui na minha igreja, na nossa igreja não. Estou pregando para você sair da aldeia. Aonde você está? Desse complexo que não encontra solução em lugar nenhum. Quer ouvir a voz do diabo falando, olha, você tem que fazer assim, aí resolve. Aí você faz uma mandinga nas esquinas. Tem gente que cantava, não aqui, em muitos altares. Hoje está fazendo mandinga para o diabo. Nas esquinas, nos centros, em outros lugares por aí. E está se achando o filho de Deus Altíssimo. Você é filho do diabo. Não dá para dizer não é igual a Deus, não tem igual a Deus. Está pegando um brinquedinho, um souvenir, algo que você tem como referência, que te dá conforto mental e espiritual, para esconder as suas frustrações, seus medos de não se entregar,
a cruz de Jesus. Porque você, enquanto estava na cruz de Jesus, teve frustrações na vida, no casamento, teve frustrações profissionais, e você está atribuindo isso à cruz, e por causa disso está abandonando o dono da cruz. E o pior, era líder e está levando muita gente com ele. Esse é o ponto central de alguém que quer deixar a aldeia. Olha, quando ele deixa a aldeia, o que acontece? Jesus aplica-lhe saliva, aleluia, olha isso. Jesus cospe no olho dele, impõe as mãos. Aqui eu quero colocar um ponto: não tem método igual para Deus agir. Ele olha para Jesus, ele sai da aldeia, e ele não questiona os métodos. Ele não questiona como que Deus está trabalhando na vida dele. Deixa Deus fazer. Eu tenho certeza que eu estou na mão dele. Não atribua a Deus as coisas erradas que às vezes estão acontecendo. E você acaba dizendo, não, eu não quero mais isso, porque só está dando errado. Depois que eu comecei na igreja, depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a conhecer o Evangelho, piorou as coisas. É isso que não está acontecendo. Quando você olha lá fora, parece que o mundo é muito mais fácil. Você vai onde você quer, você diverte, você tem alegria temporária, você curte a vida, entre aspas, você tem uma vida tranquila, parece que ninguém incomoda, porque você faz parte da maioria. A maioria faz isso. A maioria tem a sua vida sem precisar vir no culto de domingo de manhã. A maioria tem a sua vida sem precisar dar satisfação para ninguém. Eu levo uma vida assim. E daí? Eu não preciso dar a resposta para os meus pais. Eu sou dona de mim mesmo. Eu sou dono de mim mesmo. Eu cresci. O bichinho tem 20 anos. Eu cresci. Cresceu o quê? Não, agora eu tenho um celular. Eu tenho um iPhone agora. E aí? São bons filhos, são bons amigos, são bons colegas, são avançados em tecnologia, mas não tem base, porque não quer mais referência com o passado, não quer mais referência com pais, não quer mais referência com líderes. Eu sou líder, eu mando em mim. E questiona os métodos. Esse cara falou, o que o senhor vai fazer agora? Eu vou cuspir em você. Pá! Se eu convidar pessoas para vir para a igreja e falar, vai lá que o pastor cospe em você, quantos vêm? E a Bíblia fala que esse cara aí deixa eu cuspir. Deixa, quem quer, é de Jesus? Vamos, pode cuspir. Agora imagine se Jesus estava na frente dele e cuspiu nele. Métodos diferentes que Jesus vai trabalhar na vida de cada um, aleluia. Vou fechando aqui. Métodos diferentes que Jesus vai. Mas as pessoas não deixam Jesus conduzir pela mão, não deixam Jesus tirar, não sai da aldeia, não deixa Jesus aplicar os métodos dele, porque é um cego espiritual, quer continuar cego. E o cego aqui não é o cego físico, é o cego de inteligência, é o cego espiritual. Acredita nas filosofias baratas que repercutem pela internet. É mais fácil me pegar a um grupinho, a uma situação assim que eu acho interessante e bonita. Eu me pareço com todo mundo, é legal isso. E aí eu fico me afiliando àquela mentalidade e aquilo me cega. Eu estou cego, eu não posso mudar. Tem cego dentro da igreja evangélica. Eu não quero mudar.
porque eu tenho ministério. Você não tem ministério, o ministério que tem você. O teu ministério não é denominacional, é missão de Jesus. Eu falei para umas pessoas esses dias, falei, cuidado com o teu conhecimento evoluído da Bíblia, e você não está fazendo nada pelo reino. Não, eu estou cada dia mais inchando, teólogo, triólogo, quadriólogo, quintólogo, doutor em divindade, doutor em escatologia bíblica, e daí? Você está na aldeia. Aleluia. Hoje a pregação está meio difícil, né? Meio dura. Eu vou fechar aqui, ó. Jesus aplica a saliva nos olhos dele, impõe as mãos e pergunta: você vê alguma coisa? Olha isso. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens como árvores, os vejo andando. Então, novamente, impôs as mãos. Olha que eu vejo no versículo 24. Esse cara merece um prêmio Nobel da sinceridade. Tem gente que fala assim: meu marido veio para a igreja, a minha esposa veio para a igreja, meus filhos vieram para a igreja, fizeram um encontro, que maravilha, ficou uma semana uma benção, depois mudou. Clama a ele. O que eu vejo nesse cara aqui, eu fico apaixonado por esse cego visionário. Sabe o que acontece? Jesus põe a mão, cospe nele, põe a mão nele e fala: o que você está vendo? Ele falou: estou vendo árvore. É um cara que não se contenta com o raso. Tem gente que está na presença de Jesus dizendo: não, tá bom. Não, tá bom. Eu já fui batizado, eu tenho lá, eu faço minhas contribuições na igreja, tá bom, não, maravilhoso. Seu marido está bem? Não, ele está, melhorou, nossa, perto do que era. Eu apanhava todo dia, agora estou apanhando uma vez por semana. Meu Deus, Jesus é bom, aleluia. E para no raso. O cara olha para Jesus e fala assim: eu não estou vendo nada não, estou vendo árvore. Jesus está te chamando para algo mais profundo. Você acha que Jesus não ia curar esse homem numa pegada só? Por que, Sérgio? Que Jesus ia cuspir no olho do cara para não curar ele? Porque Deus fez de propósito essa história aqui, ó. Não. Eu fico doido com isso aqui. Quando esse cidadão olha para Jesus e diz assim: eu estou enxergando árvore, mas eu não estou curado. Eu estou enxergando árvore. Não, eu estou na igreja, mas falta alguém ainda. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou apaixonado pelo Senhor, estou fazendo o meu esforço, mas falta alguém ainda. Esse cara não se conforma. Eu não estou dizendo de você discordar do que Deus está fazendo, mas ele não se conforma. Eu não enxergava nada, agora eu estou vendo árvore andando, maravilha, Jesus, aleluia, glória a Deus, está bom demais para mim. Eu não enxergava nada, está cheio de gente assim. Você busca, chama para oração, não vai. Chama para leitura anual, não vai. Chama para fazer, não vai. Não, tá bom, que é isso, tá bom. Nossa, perto do que eu era, não avança, não aprofunda, não busca. Seminário? Não, eu já sei tudo de família. Para. Eu fazia campanha do social para ajudar as pessoas. As pessoas são ingratas. Não vou. Tá bom demais assim, Jesus. Jesus podia falar para ele assim: vai embora então, vai em paz. E ele ia só enxergando a árvore andando, tá bom? Tá cheio de gente na igreja vendo a árvore andando. Está com depressão, está frustrado, está ansioso, está com problema, mas estou lá, eu sou o pastor, eu sou o obreiro, eu sou o cara, porque está bom. O que eu acho lindo nesse cara é a sinceridade. Deus quer que você olhe para ele e seja sincero: Senhor, não está bom não, eu quero mais.
eu estou me esforçando para ter mais. Eu estou buscando para ter mais. Eu estou fazendo para ter mais. Eu estou orando para ter mais. Eu sou aquela mulher que ficava na porta do juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz falou: tá bom. Aleluia. Você pode ficar em pé, fazendo um favor? Você sabe que eu fico mais doido com esse trecho aqui, assim, ó. Então, novamente, pôs as mãos nos olhos dele, e passando a ver claramente, ficou restabelecido. Tudo distinguia de modo perfeito, porque ele foi um cara visionário. Quem pegou na minha mão? Jesus. Está me tirando da aldeia? Estou indo. Vai fazer o que comigo? Vou cuspir. Pode cuspir. Aleluia. E a hora que Jesus fez tudo isso, tá bom? Não, não tá bom. Eu quero mais. Eu quero um congresso. Eu quero um acampamento. Eu quero ler. Eu quero crescer. E não é de ficar vendo mais de uma mesma coisa. É mudar por dentro, dizer: eu quero me apaixonar. Aleluia. Eu quero ficar doido por Jesus. Porque senão eu me tornei um religioso. Eu só mudei de denominação. Eu sou um religioso. Eu frequento. Aleluia. Eu preciso dar algo mais. E olha que coisa linda. E mandou embora para casa. E não entres mais na aldeia. Aleluia. Sabe para onde você tem que ir quando Jesus muda a sua vida? Para os seus. Continue, fique com os olhos fechados agora para a gente fechar essa palavra e oração. Aonde era o problema desse cego? Na sua casa. Ele era maldição. Ele era um problema, ele era um peso na casa. Todo mundo tinha que viver em função dele. Ele não contribuía como todos podiam contribuir. Às vezes dava alguns problemas na rua, a família tinha que ir atrás dele. Não tinha braille, não tinha escola. Como que a gente vai fazer com uma pessoa dessa? E aí, a primeira sociedade que tem que ver a sua mudança é na sua casa. Não adianta nada na igreja ser santo e na casa ser o Satanás. Não adianta nada. A mudança tem que ser de dentro para fora. Aleluia. Você não é só mais um que se batizou. Você tem que ter uma mudança. Não aceite um meio relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Não aceite um meio relacionamento com o seu trabalho. Não aceite um meio relacionamento com a sua igreja. Decida abraçar. Decida ir e mudar a história. Não volte para a aldeia. Você tem algo mais urgente para fazer. Encontrou com Jesus, não volte para a casinha, volte para a sua casa. Aleluia. É o que Ele quer fazer conosco agora. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar para aqueles que acham que já deu tudo, está tudo certo, não precisa mais de nada. Eu quero orar para aqueles que acham que a sua vida cristã rasa, tá bom. Não preciso buscar mais. Eu não preciso me envolver. Eu quero orar para aqueles que têm aldeias ainda para sair. Aldeias de vícios. Vive uma vida de vício e quer que Deus responda a tua oração. Não vai. Aleluia. Vive uma vida de não entrega e quer que Deus entregue. Ele está te chamando para caminhar com Ele. Aleluia. E eu quero orar junto com você. Aqueles que estão conosco na live.
aqueles que estão na rede social, no nosso Facebook, Instagram, aquele que está no YouTube, aqueles que vão estar nos assistindo futuramente. Se entrega a Cristo, deixa Ele te conduzir, sai da aldeia, da frustração que você teve na igreja que você foi, no ministério que você participou, na liderança que você estava, na pessoa que te ofendeu, naquelas pessoas que te julgaram. Joga essa aldeia, deixa Jesus te conduzir para um novo caminho, deixa Ele usar os métodos dele. Os métodos de Deus não são tão tradicionais. Ele cospe, Ele faz barro, Ele envia, Ele toca, Ele manda andar sobre as águas, Ele age no sobrenatural. Não ande no natural, seja visionário, entrega tudo e Ele vai te fazer tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Eu quero orar junto com você. Senhor, nesse momento que nós encerramos a Tua palavra e fechamos esse ciclo de mensagens trazendo o sobrenatural, nós rompemos com a incredulidade quando nós tomamos posicionamento, quando nós olhamos para dificuldades e nós olhamos para a solução muito mais do que a dificuldade, mas também nós rompemos quando nós somos visionários, como esse cego, quando ele viu em Jesus a única oportunidade dele sair da aldeia que representava a situação difícil que ele estava. E tem muitas pessoas nas aldeias, Senhor. Nós queremos orar junto para que tomem decisões. Tem muitas pessoas conformadas com a vida cristã rasa, sem alegria. A vida cristã da obrigação, não é felicidade, não é entrega, é peso. Eu quero orar para que o Senhor solte ela agora em nome de Jesus. Orar para aqueles que estão nos nossos lares, aqueles que são filhos, parentes, filhas, parentes, amigos, que muitas vezes a nossa palavra não está fluindo, mas que nós possamos agora, pela oração, rogar a Ti, que o Senhor toque nessa pessoa, toque nesse coração, manda alguém, envia alguém, tenha um encontro sobrenatural, para que a vida seja uma vida de fruto da Tua presença, encontre o Teu propósito, rompa como esse homem rompeu, em nome de Jesus, que nós sejamos curados agora, da cegueira espiritual, da ignorância espiritual, sejamos curados agora, da religiosidade espiritual, sejamos curados agora, da falta de visão, da falta de expectativa, da frustração, seja curado agora, da ansiedade, do medo, seja curado agora, da fobia, seja curado agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, encontra Cristo, deixa Ele te levar, deixa te conduzir, entra no secreto com Deus todo dia, entra no secreto com o Pai, entra no relacionamento com a palavra, entra no relacionamento com as pessoas, coloque em prática aquilo que você já sabe, flua, leva Jesus para alguém, seja um missionário, seja alguém que faça algo pelo reino, caminha diante de Jesus, visionário. Ele tem mais para mim, Ele tem mais para mim, Ele tem mais para mim, Ele tem mais para minha vida, em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração, e nós te agradecemos agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar agradecendo você e pedindo que você esteja atento à programação da igreja, participe, e que nós possamos fazer e influenciar essa geração com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Faça isso, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Diga amém. Aleluia. Está encerrado. Que o Senhor te abençoe e guarde. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Deus abençoe.